pesquisadores tentaram achar quem que são populações que usam MDMA e como é que a gente pode avaliar se tem, por exemplo, em ressonância magnética, em escalas neuropsicológicas, se tem mudança, né, para pior. Todo mundo que usava MDMA usava um monte de outras coisas. Álcool, maconha, eram pessoas que frequentavam raves, então tinham uso de várias substâncias, experimentações com outras substâncias. Então era muito difícil você isolar o uso da MDMA. E aí tem uma outra coisa curiosíssima da história dos psicodélicos, porque o grupo que eles acharam que só usava MDMA e nenhuma outra droga era um grupo de Mormons dos Estados Unidos que usava MDMA regularmente, tipo semanalmente, assim por anos. Salve, salve, viajantes! Eu sou Yara Nico, psicóloga, psiconauta e perguntadeira que sou. Vem com a gente nessa expedição, onde cada parada revela uma nova perspectiva sobre os muitos e misteriosos mundos dos estados expandidos de consciência. A nave Entre Mundos está pronta para decolar. Apertem os cintos e boa viagem. Esteja você em que mundo estiver. Antes de começar esse episódio, eu quero te lembrar que Entre Mundos agora tem uma campanha de financiamento no Catarse e que com apenas R$ 10 por mês você já ajuda muito. Esse valor é para sustentar os custos de produção do podcast e garantir que ele continue vivo e crescendo. A gente pensou em recompensas bem legais, como participação em encontros online exclusivos com entrevistados desse podcast. É uma chance de vocês também virarem perguntadeiros e trazerem as questões do coração. Tem desconto em cursos e outras surpresas que a gente está preparando. É só acessar o link que está na descrição desse episódio. Apoia lá e bora junto nessa expedição. Salve, salve, navegantes! Hoje eu recebo aqui a bordo de Entre Mundos dois amigos muito queridos para um episódio para lá de especial. Especial porque é a primeira vez que eu entrevisto duas pessoas ao mesmo tempo, e daqui a pouco vocês vão entender melhor por quê. E especial também porque esse será um episódio só sobre MDMA. E para conversar com a gente sobre o fascinante mundo desta molécula, desde sua origem até o momento atual, com todas as suas controvérsias científicas, políticas e culturais, eu chamei minha amiga psicóloga Flávia Feitosa e meu amigo psiquiatra Lucas Schilling Gonçalves. Sejam super bem-vindos a bordo dessa embarcação, queridos. E eu queria começar perguntando para vocês, na verdade, pedindo para vocês contarem para a galera, porque eu conheço essa resposta, como é que vocês se conheceram? Ai, quer começar, Luca? Pode ser. Nós nos conhecemos, nós dois nos inscrevemos, a gente não se conhecia na primeira turma da FOPAP. E, se eu não me engano, tinha algumas entrevistas que a gente fazia, um questionário que a gente respondia, e aí a própria equipe ia fazendo matches de duplas, porque a ideia em algum momento era atender em dupla, assim como os clássicos faziam, né? E eu fui pareado com a Flávia. E eu me lembro, a gente trocou o WhatsApp, a gente não se conhecia, e aí marcou um horário para se encontrar, tomar um café, se conhecer, e deu super certo. Estamos aqui até hoje, 4, 5 anos depois, né, Flávio? Tem 5 anos já, gente. Eu tô perdida nessa linha do tempo. Mas a nossa primeira conversa foi via WhatsApp por vídeo. Não lembrava. Então, Hum, deram um match pra gente. Aí a gente se conheceu por vídeo. E aí depois a gente marcou um encontro no Parque da Água Branca para se conhecer pessoalmente. A gente Isso já tinha mesmo. dado ok que a gente seguiria juntos na conversa por vídeo. E aí, esses anos todos, a gente tem experimentado dar aulas, né? Já que paciente mesmo a gente não conseguiu atender, a gente tem, né, experimentado dar aulas, não paciente com substância, né, gente? Porque pacientes na clínica a Em gente tem aulas comum. comum. uhum, E aí a gente fez. sim. Bom, eu conheci vocês dois também nessa situação, né? A gente éramos os três alunos da primeira turma na formação em pesquisa em psicoterapia assistida por psicodélicos, no Instituto Faneiros.
E, enfim, seguimos aí como grupo e vocês dois seguiram como dupla, trocando conhecimento e, inclusive, dando aula juntos sobre MDMA. E aí é por isso também que eu pensei em vocês dois para vir aqui contar para gente tudo que vocês foram aprimorando de conhecimento mais aprofundado sobre essa substância, sobre essa molécula. É, e queria começar perguntando para vocês. Bom, antes eu vou fazer só um parênteses, né? Eu sei que tem uma galera que ouve Entre Mundos que é super atualizada, ponta de lança, então para essa galera eu vou chover no molhado e tem pessoas chegando aqui no campo interessadas no assunto, então é bom localizar que o MDMA foi a primeira molécula, né, ocupou um lugar central atualmente no renascimento psicodélico, né? Foi a primeira substância psicodélica que chegou na fase 3, em termos de linha de investigação, dentro de um modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos. E daí, no ano passado, a requisição para aprovação do MDMA para a TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, aconteceu para o FDA e, para surpresa geral do campo, que estava muito otimista com essa aprovação, esse pedido foi negado. Então, tudo isso para dizer que no momento atual, o MDMA ocupa um lugar bem central dentro do chamado renascimento psicodélico, mas essa molécula foi descoberta há muito tempo atrás e numa história, e participou de toda uma história que a gente conhece em geral pouco. Então eu queria começar perguntando para vocês como é que e onde o MDMA nasceu. Eu vou começar falando uma coisa engraçada que eu verifiquei esses dias, né? Primeiro que assim, a gente vai falar da MDMA e eu tenho essa mania agora já, tô acostumada a falar em A, né? Porque então acho que a primeira coisa interessante assim para a gente falar como trazer isso no feminino, né? Eu sou mulher, então acho que isso é mais fácil, né? Mais fácil. Mas a segunda coisa muito interessante é que a MDMA tem tipo uma pré-história, que é com a AMD, que foi sintetizada antes da MDMA, que guarda várias semelhanças. Mas eu estava pensando em datas, e assim, a AMD, ela foi primeira vez sintetizada em 1910. E tem uma precursora que foi em 1891. Aí, Yari, Luca, acho que isso acontece com vários psicodélicos, assim, tá nascendo a psicologia e tá nascendo essas substâncias. Eu achei isso muito interessante de começar falando, né? Mas, assim, também tem essa história de ter começado com a AMD, que está aí no mercado, tem surgido em alguns momentos, mas na verdade, em 1912, na Merck, a farmacêutica alemã Merck, que ela é pela primeira vez sintetizada. E a curiosidade é que ela é sintetizada em pesquisas buscando antihemorrágicos. Mas ela é a primeira vez sintetizada, e aí é meio que não nada meio que acontece, ela é meio colocada de lado. Então, ela não tinha nenhum propósito específico, né? Então, as pessoas estavam lá sintetizando coisas, imaginavam que esse poderia ser um anti-hemorrágico, mas era essa tentativa dos químicos de estar o tempo todo buscando novas moléculas, trabalho bem maluco, né? E nessa época, Flávia, então ela não foi, diferente da história do Hoffman, quem inventou, o cientista, a galera não chegou a experimentar e perceber os efeitos subjetivos? Que eu saiba, não foi, E não. nos consta que ela foi descoberta na tentativa de achar uma medicação hemostática que parasse o sangramento, e acho que foi bem diferente do objetivo inicial, mas com a hemostática ela não funcionava, por isso que foi arquivado. E são moléculas que muitas vezes, com uma pequena diferença na estrutura química, têm funções muito diferentes. Então, foram descobertas várias moléculas parecidas e que tinham funções muito diferentes, e a MDMA acabou não servindo como hemostático. E depois a Flávia vai contar, eu vou contar como é que ela foi descoberta, mas acho que esse fato da serendipidade, das coincidências, faz muito parte da descoberta das coisas no mundo psicodélico. Lembra aquelas
invenções científicas como a tabela periódica, o círculo de benzeno do Kekulé, que foram vistos em sonhos e depois trazidos para a prática essas coincidências históricas que vão acontecendo, né? Hum, e vocês sabem não, vocês sabem, mas quem nos ouve talvez não saiba, que o dia que eu pessoalmente demorei para aprender minimamente sobre a história do MDMA, vocês sabem bem mais do que eu certamente, mas isso já me chamou a atenção, essa pré-história do MDMA, eu demorei para descobrir, para ouvir falar, digamos assim, né? E aí quando eu ouvi falar, eu tenho um lado meio nerd e um tanto inútil na minha cabeça, que faz perguntas que eu sei lá qual é a relevância, mas uma das coisas que eu falei assim, gente, caraca, porque eu já sabia que o Hoffman também inventou o LSD na tentativa, o que ele estava tentando fazer como químico da Sandoz era achar um remédio para conter hemorragia no parto, que era uma questão ali para as mulheres, ou seja, existe um denominador comum. E depois corta, tempos depois, eu ouço que o MDMA também foi descoberto ao acaso, sei lá, formulado na tentativa de, enfim, também atuar sobre o sistema sanguíneo, sei lá o quê. E aí eu lembro que quando eu soube disso, eu falei, gente, não é possível. É muita coincidência, o que que tem a ver? Bom, esse tipo de pergunta que a minha cabeça faz. E aí eu lembro que eu coloquei no grupo que a gente tem em comum, de quem fez FOPAP e tudo mais, médicos, né? Eu queria ter uma equipe de nerds que pesquisassem tudo que a minha cabeça fica perguntando. E aí eu lembro que o Luca, na hora, respondeu e falou: peraí, vou pesquisar e tudo mais, né? E talvez tenha alguma relevância dentro da minha própria cabeça, porque eu fico pensando assim, gente, será que tem uma galera ainda tentando desenvolver algum fármaco para alguma questão, enfim, de circulação sanguínea, como chama isso? Enfim, Mostasia, né? exatamente. E sem perceber, está criando um monte de psicodélico que a gente não sabe. Eu diria que, Enfim. eu diria que O que eu sim, acho já que vi era alguém que trabalha mais com bioquímica falando, e já li, é que você vai pegar as estruturas dessas moléculas, são todas muito parecidas. Você quase não consegue, para um olho não treinado, você quase não consegue ver diferença. Mas isso gera pequenas mudanças na estrutura 3D da molécula que gera efeitos totalmente diferentes. Então, às vezes, uma Uhum. pequena, e é uma coisa imprevisível. Como é que uma pequena mudança vai mudar, vai gerar uma mudança de efeito tão grande? Interessante. Mas assim, de uma maneira muito para criança de 5 anos, Luca, que você que é o médico aqui de plantão, você vê alguma. Você consegue explicar o que que tem a ver moléculas que atuam para conter hemorragia virarem moléculas psicodélicas de alguma maneira? Na plaqueta tem um receptor de, assim, um receptor ali de serotonina que também pode estar envolvido, é muito mais raro, mas risco de sangramento por conta de antidepressivos, que são justamente mexem com a serotonina, se conectam com esse pedacinho da plaqueta, e a ideia seria trabalhar um pouco, ativar ou desativar esses receptores na plaqueta para poder facilitar a ação delas e, portanto, a coagulação. Mas, de novo, são essas pequenas mudanças estruturais que fazem com que uma coisa vá para um lado ou para outro. Mas essa é um pouco a lógica, pelo menos do que eu entendo e do que eu já li sobre por que seria parecida essa função dessas diferentes moléculas e substâncias. Que interessante, que viagem. É isso, coagulação era a palavra que eu não estava vendo, coagulação. Que viagem. Mas enfim, Uma coisa fechado o bem junguiana parênteses. também, né? É, Jungiana? Coaguláceo. A coaguláceo. Ah, A Flávia vai entender melhor. querem explicar isso agora? não, Eu tava. assim, não, assim, eu acho que, assim, tem a ver, porque daí o que que vai acontecer? Em 1927, ocorrem primeiros testes animais, e eles estavam buscando estimulantes circulatórios. Então, eu acho que tem um pouco a ver, sim, Ara, com, assim, junguianamente falando, vai ter toda uma conexão com o que que é o sangue, com que essa distribuição, né? É um elemento muito importante do nosso corpo, simbólico, inclusive. Mas eu acho, assim, ouvindo, não sou médica, né? Mas eu fico aqui num piro também, do nível do seu aí, que você sempre fala, né? Nos episódios que eu acompanho, que, né? Quanto sangue não circula aqui, né? Quanta coisa. Então, eu acho que tem Uhum. uma relação.
Uhum. Que Ô, acho que é gente, mas curioso também, porque acho que no desenvolvimento, na evolução, vários caminhos vão se cruzando. Então, uma molécula que em um lugar do corpo serve para uma coisa, em outro lugar do corpo serve para outra, e são esses sistemas que vão se relacionando muito complexos, mas que às vezes uma mesma coisa tem efeitos diferentes em doses diferentes, em lugares diferentes do corpo. E eu acho muito curioso sempre essa sobreposição. sim, ai que delícia conversar com dois nerds. Ou seja, eu já sei que a gente poderia aqui, se a gente não estivesse gravando episódio, a gente ficaria 1 hora só brisando sobre este ponto, não é? Total. Então, mas como hoje não estamos brisando sozinhos e tem pessoas navegando com a gente, eu vou adiantar um pouco e perguntar para vocês assim: então tá, daí essa molécula foi descoberta aleatoriamente, quer dizer, nem sei, ela foi sintetizada, não sei nem, a gente pode usar aqui, né, a palavra que ela foi descoberta no seu potencial psicoativo ou terapêutico nesse momento. Ela foi sintetizada para uma função, não funcionou para essa função, ficou lá na estante, e aí, quando que se descobre que, quem descobre, como é que é isso? Que, isso daqui produz efeitos no corpo e na subjetividade, e esses efeitos podem ser terapêuticos de alguma maneira. Quando que foi isso? Como foi? Pela linha do tempo que a gente avaliou, e depois a gente cita as fontes, né? Aí é um passado um pouco triste, assim, porque entre 1916 e 36 tem alguns projetos militares que usam substâncias e a gente tem records, né? Tem um pouco datado que a AMD e a MDMA em algum momento foram utilizadas. Então, pelo governo americano, com militares, alguns experimentos preliminares com pessoas, aquelas coisas bem nada autorizados, bem submundo, assim, do anjo e da manipulação. E, em 1952, em Nova York, também isso acontece com a AMD. E, infelizmente, o maior marco é aquele projeto MK Ultra em 1953, onde eles utilizaram MDMA também Ah, é? como forma de controle mental, utilizando algumas substâncias químicas e parece que MDMA também. Eu achava que era só o LSD, ou principalmente, ou só. Não, eu achava que era só LSD. Não, não foi só. Uau! E vocês tiveram acesso a, nesse momento do passado sombrio e esse uso, né, completamente antiético e tudo mais, o MD era usado para quê exatamente? Porque eu fico aqui curiosa, pensando nos efeitos dele, que a gente conhece hoje, né? De empatia, de compaixão, é, usar isso, vocês sabem? Isso está descrito em algum lugar para que exatamente que ele foi usado? Ou não sabemos? Ah, Menuca, eu não me lembro assim no Sei. detalhe. Sei que vai sair um documentário sobre o MK Ultra no ano que vem, e o que me consta é que tentaram usar assim como para diversos fins militares, desde supressor de apetite até algo mais energizante que deixasse os soldados mais tempo em campo de batalha, até essa questão do soro da verdade de ajudar em processos de tortura, por exemplo, para obter informação. E aí eles foram vendo, enfim, que algumas coisas se prestavam mais ou menos para essas finalidades. Entendi, Mas eu entendi, não faz sei sentido. especificamente da MDMA algum uso específico que ela tenha tido dentro desse projeto. Entendi. Eu Talvez fiquei no mínimo curioso como pensar essa. esse tipo de Hum, substância que causa esses efeitos que hoje a gente vê como terapêuticos, como que elas iriam ajudar, enfim, é, nessas situações, né? exato, exato. É, porque a gente apostaria muito mais num efeito de empatia e de anti-guerra, digamos assim, né? Do que. Mas, enfim, vou parar por aqui. E aí, então, não se sabe exatamente quem primeiro foi sacando que havia ali um efeito terapêutico, tem esse momento aí histórico limbo. E em contexto mais psicoterapêutico mesmo, o que que a gente tem de registro de quando isso começa a ser usado? E aí, né, como é essa passagem? Quando, como, por quê? Vai lá, Luca. Ele adora essa parte. No final dos anos 60, não lembro exatamente o ano, você lembra, Flávio? 65.
é, essa substância é ressintetizada pelo Alexander Shulgin, que era um filho de imigrantes russos que morava na Califórnia, e ele tinha uma certa liberação do laboratório para o qual ele trabalhava, porque ele tinha feito um, é, como é que se chama? Um remédio para pragas de colheita, um agrotóxico. Ele tinha feito um agrotóxico, um remédio Pesticida? antipraga, pesticida, que foi mundialmente famoso. Ele ganhou muito dinheiro com isso, a empresa também. Então a empresa meio que deu um passe livre para ele fazer os experimentos dele. E ele foi descobrindo diversas substâncias, como está hoje relatado nos livros o Pical e o Tikal, e são dois calhamaços. E ele descobre MDMA, e, é, mas descobre MDMA, isso fica registrado, mas ele não vai adiante. Alguns anos depois, um aluno dele, num curso que ele dava na Universidade de Berkeley, do campus de Química, começa a contar de alguns efeitos da MD, que teve, enfim, efeitos benéficos, efeitos, terapêuticos, recreativos, e eles vão atrás disso e dessa molécula da MDMA, e a partir daí verificam que tem, enfim, efeitos fisiológicos, psicológicos muito específicos, e ele começa a, informalmente, distribuir essa fórmula, como chegar a essa fórmula, e um pouco de que efeitos possíveis que essa substância tem. A esposa dele, a Anne Shulgin, tinha sido terapeuta junguiana por muitos anos, uma terapeuta leiga, né? Não era uma psicóloga, nem uma psiquiatra, uma terapeuta leiga, mas que conhecia a fundo a psicologia junguiana e consegue ver um pouco nessa síntese de substâncias que os dois faziam, esse fundo terapêutico que poderiam ter. Então eles começam um pouco a espalhar a palavra. Até onde me consta, essa palavra chega no Leo Zeff, que era também um psicoterapeuta aposentado, já tinha, assim, pendurado a toalha, e ele vê Garantia que ali. tinha pendurado, né? A chuteira, a toalha, Exato. tudo. Estava aposentado, não queria mais saber de substância, já tinha se divertido muito, né? E é curioso, acho Mas que era, quando. tinha sido um terapeuta psicodélico, não era um terapeuta qualquer antes. Eu não sei se é um terapeuta psicodélico, mas era um terapeuta e era uma pessoa que gostava de Tá, navegar nesse mundo. Estados alterados, de consciência, um tá, terapeuta que ia por uma linha um pouco mais, não tanto no mainstream, tá. e eu acho que é curioso essa coisa da história dos psicodélicos, de o mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? A substância surge lá em 1912, tenta-se alguns usos militares e de repente um terapeuta, assim, um químico redescobre essa substância, o aluno dele, na verdade, que traz à luz essa substância e ela, de alguma forma, explode dentro de um contexto terapêutico a partir de um terapeuta que está aposentado, que não quer mais trabalhar com isso, mas ele fica tão encantado com a substância que ele começa a usar a substância. Dizem os relatos que ele fez mais de 2.000 sessões, assim, nos Estados Unidos inteiro, com mais de, treinou mais de 200 terapeutas com a substância, é, e ele depois escreve um pouco desses relatos dele num livro que se chama The Secret Chief Revealed, o chefe secreto revelado, porque ele era conhecido como Secret Chief, porque ele era um cara que gostava de manter um certo sigilo ali sobre o trabalho dele, sobre a própria questão dos psicodélicos, até por tudo que veio depois, que a gente também vai falar. Então ele foi um cara que espalhou isso de uma forma mais ligada à psicoterapia. Que interessante. Antes de seguir aqui, eu vou levantar só o dedinho da aluna para o professor Luca, que minha cabeça pensou várias coisas, eu queria só checar. Então, o Shugin, e aí, galera, quem ainda não conhece essa figura fascinante, eu tenho vontade de fazer um episódio com alguém que manje muito da vida dele, só para aprender, porque é inacreditável, né? Assim, o Luca falou rapidinho, mas só queria sublinhar que este ser inventou mais de 200 psicodélicos e substâncias, né? Não é pouca coisa e eu fico sempre pensando o que a gente ainda não conhece mais, né? Digamos, no mainstream da psicodelia que ele inventou. Mas, e queria só checar se eu entendi uma coisa. Então, ele ressintetizou o MDMA e ele inventou, entre aspas, da cabeça dele. Não é que ele soube que essa molécula já tinha sido inventada lá em 1912, conseguiu a receita e replicou. É meio que, talvez nas variações dele, ele inventou aquilo
Eu não tenho certeza, Yara. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque em 61, que é uma data que a gente pulou aqui que eu queria só trazer, é realizada uma publicação polonesa, onde eles fizeram síntese do MDMA a partir do safrol, que é presente na noz moscada. Então, eu não sei se o Lucas sabe disso, se ele teve acesso a isso em algum lugar, mas já tinha sido publicado alguns anos antes um resultado dessa síntese. Ah, entendi. Acontece assim, é como se, é como se a MDMA tivesse sido descoberta e redescoberta, descoberta e redescoberta. Todo um processo Uhum. louco, assim, de até que eu acho que o Scholem, de alguma forma, ele de fato sintetiza novamente e testa desta forma e espalha. Então, acho que ele é o grande marco. Mas tem vários Marcos micro no caminho, né? pontos importantes, micro marcos no caminho. Interessante, muito fascinante, né? Essa história que o Luca acabou de contar. E a outra coisa, só um detalhe ou não que eu queria entender, da AMD, o aluno dele conhecia a AMD. E conhecia, inclusive, de efeitos subjetivos, né? É isso que ele conhecia. Ele veio Isso. relatar para o Shugin efeitos subjetivos, e aí o Shugin sacou a semelhança entre a AMD e a MDMA, E eles e aí. começam naquela metodologia bem assim, raiz. Eles próprios experimentavam o que eles criavam. Aham. E aí ele experimentou. Ele, a Anne. E aí, corrigindo também, o Liozef, você falou dele, a gente falou dele, ele já, antes de começar a trabalhar com LSD, eu não sei muito qual que era a, a base dele, mas ele já tinha trabalhado com LSD desde o início dos anos 60, Ah, tá. Ele já tinha alguma estradinha, né, já. com terapia psicodélica, E não achou foi que à a toa estradinha também. dele já tinha acabado, até que Surgiu uma avenida inteira que segue até agora. E aí, quais que eram as utilizações terapêuticas nesse momento? Então, o Liosef começou enfim, a fazer psicoterapia com essa substância, a treinar pessoas, e eles começaram, como se disse, a espalhar a palavra, e daí toda uma cena de uso de MDMA nesse contexto terapêutico começou a se espalhar. Nesse momento era uma substância que não era criminalizada, confere? Só para Então, a gente imaginar, a gente está nos anos 70, qual que é, né, documentário aqui nosso agora, qual que é a atmosfera, qual que é o contexto? a atmosfera estava tudo sendo proibido. Alguns já estavam proibidos, toda a proibição está começando, e a gente já está em 1970, Sim, quando verdade. acontece essa distribuição, e acontece uma primeira apreensão até de MDMA em 1970, mas nada acontece, mais nada, né, ele não entra para a lista, começa essa discussão, e eles ganham uma janela enorme de tempo, porque ele vai ser proibido, acho que em 1986 só. Então, É. eles têm uma janela aí de uns 10 anos ou um pouco mais, em que eles conseguem utilizar MDMA meio que escondido. Então, é um período em que tem pouquíssima publicação, mas tem um grande avanço em pesquisa empírica mesmo, né? De prática. Uhum. Eu acho que E foi proibido, se não me engano, em 85, e aí um ano depois, em 86, é que nasce a MAPS, é isso mesmo. e aí daqui a pouco a gente fala disso, enfim. E só para enfatizar o que a Flá falou, para quem não é muito do campo, quando ela fala tudo já estava sendo proibido, eram os outros psicodélicos clássicos, né? O LSD, que já estava proibido, que já tinha ido para a Schedule One lá, em termos de categorização, psilocibina, enfim, e outras substâncias, entendi. E o MDMA estava correndo na paralela de uma maneira ainda não criminalizada, na miúda, ou seja, Miúda você está querendo. mesmo. Oi? Na miúda mesmo, né? Na miúda mesmo, assim, existia uma preocupação das pessoas que faziam uso terapêutico do MDMA, talvez de manter aquilo protegido para que não fosse, enfim, também criminalizado ou tivesse o seu uso espalhado e chamasse a atenção, é, enfim, das forças repressoras, é isso? Sim. E aí eu diria que é o seguinte, aí são duas correntes que a gente vai começar a falar aqui, né? A corrente do que foi de pesquisa, quem que começou a pesquisar, o que começou a pesquisar, como é que isso aconteceu, só que isso cai
na mão do público depois de um tempo. E aí vai para as raves e vai para as festas, eles perdem o controle disso. Que a substância tem características muito interessantes que colam muito com o que está acontecendo, com todo o movimento cultural que está acontecendo, uma série de coisas que estão acontecendo. Então, tem essas duas vias de crescimento, né? Bem E interessante. são curiosos os nomes também, né? O próprio Liozef, ele apelida a MDMA de Adam quando conhece, porque ele fala que remete a esse estado primitivo, de pureza, de algo muito, enfim, raiz mesmo. E depois nessa cena mais recreativa, a MDMA ganhou o apelido de êxtase. Vem dessa época por conta dessa sensação de euforia, de muita alegria que ela proporcionava, né, para quem usava ela. Uhum. Agora, essa cena, a Adam de Adão, né? Tô entendendo, né? Isso. E essa cena de rave recreativa, a gente está falando que momento exatamente em termos? Anos 80 e tantos? Fim dos anos. É isso? Mais ou menos, só para se localizar no tempo e Então, espaço. começa em 1978, né? Que é aquele, como é que é o nome dele? O Luca? Michael Michael Clegg, Clegg, que era o meio que a gente poderia geólogo. dizer o chefe de um cartel, enfim, o chefe de um movimento de produção e venda de MDMA. Não dá nem para dizer ilegalmente na época, porque não tinha um status nem de legal nem de ilegal. E ele criou esse grande grupo de distribuição que foi conhecido como Grupo de Texas, porque ele era texano, que produzia MDMA de forma assim, massiva e também distribuía, vendia nas festas, baladas e se espalhou muito para fora do Texas, né, para os Estados Unidos inteiro e depois para a Europa, para outros locais mundiais também. Que E ele foi um dos grandes interessante. responsáveis pela divulgação, se é indevido ou não, acho que cabe a cada um aí decidir, mas ele foi responsável pela divulgação dessa molécula por uma via mais informal por muitos anos. Entendi, entendi. Não dá para chamar ele de, né? Não era um laboratório de dealer, porque não era ilegal nesse momento, né? Mas de produzir mais massivamente e de espalhar para além do uso clínico essa molécula. E interessante, no final dos anos 70 já, ela começa a penetrar uma outra esfera da cultura, que é a esfera das festas e recreativa, é isso? Mas aí, nesse momento, eu queria entender assim, para que tipo de utilização terapêutica a galera que estava no mundo clínico usava o MD? Eu sei, assim, de terapia de casal, que nesse momento, né, quer dizer, o que eles foram descobrindo que MDMA era bom para cuidar de que tipo de questão psicológica? Bom, Ou quais os clínicos mais desse momento? Terapia de casal era um? então, assim, eu acho que terapia de casal era mas assim, eles vão começando a entender como que eles vão trabalhar. Eu acho que mais do que para onde eles vão descobrindo, assim, eu acho que o primeiro aspecto é começar a entender assim como usar isso, criar manuais. Eles chegaram até a fundar uma associação, olha só, Associação for the Responsible Use of Psychedelic Agents. Eles começaram a se organizar mesmo, entendeu? De 78 a 84, fizeram conferências. Então, tem o Schulin, tem o Lil Zef, tem o próprio Rick Doblin, que vai aparecer aqui nas nossas conversas por muito tempo, o George Greer, a própria Ana Schulin está com ele também, né? O Cláudio Naranjo, que é um chileno que tem umas passagens pelo Brasil, para os Estados Unidos, por vários lugares, né? Então, assim, a psicoterapia em grupo, no caso do Cláudio, é muito mais a psicoterapia em grupo. Aí tem terapia de casais, terapia de pacientes com câncer, tem. Hum. Eles usam um pouco para crises psicóticas, também tem umas experiências com isso, e vão aprendendo, combinando. Uau, para crise psicótica? Como intervenção para alguém que Assim, teve ou está tendo uma. Que interessante. Você chegou a vasculhar isso ou não? não, Não. não escolhemos tudo isso, não. Mas Tá. tem até isso. Daí tem lá.
uma dupla lá que trabalhou com MDMA com combinações de dois CB. Fizeram muitos experimentos, muitas combinações, né? E aí vai acontecendo, assim. Mas eles publicam muito pouco, acho que tem uma ou duas publicações só que acontecem nesse período. Hum, Porque eles não queriam mesmo publicar, eles estavam até produzindo os manuais. Eu entendo hoje que os manuais que a gente estuda, né, que foram desenvolvidas pela USONA, de psilocibina, né, que foram desenvolvidas pela própria MAPS, têm a origem nesses manuais antigos que foram criados para esse tipo de trabalho, né? Porque eles que estavam lá incrível. desenvolvendo essa psicoterapia, que eu imagino que vai ser nosso assunto daqui a pouco, não agora, né? Que tem uma forma específica de acontecer, não é qualquer coisa, né? É lógico que veio Perfeito. dos pontos da psicoterapia, mas eles foram desenvolvendo como é que a gente pode fazer isso, né? Que é diferente do Perfeito. canal da via rave, né? Que é de tomar, dançar, não. Aqui é uma questão usada para tratamento, individualizado, também pode ser em grupos, mas em pequenos grupos, com todo um controle de preparo, de integração e tudo mais. Então tem toda uma via nesse sentido, assim. Então, foram muitas testagens, com pouca documentação. Muito interessante, Flávia, ouvir falar, porque acho que fica claro quanto a mentalidade de quem trabalhava, e talvez ainda a que exista de alguma maneira no campo, com terapia psicodélica, era essa percepção de que mais importante, né, do que essa mentalidade de serve para que distúrbio, é a mentalidade de que a gente está trabalhando com uma terapia experiencial, ela produz uma experiência. E que experiência ela produz e como é que a gente vai, que modelo terapêutico é esse que a gente vai utilizar, como é que a gente vai lidar com essa característica única desse tipo de terapia, que ela produz uma alteração no estado de consciência e talvez a questão principal seja muito mais meio que transteórica até, e transdiagnóstica do que essa mentalidade que se tem hoje mais hegemônica, por exemplo, na psiquiatria, de pensar mais em termos de é, substância diagnóstico, substância diagnóstico. Não sei, pensei isso assim, te ouvindo falar, e o quanto isso estava claro ali, pelo que você está dizendo, né, na hora que eles estão formulando esses manuais, desta maneira, isso revela que eles próprios consideravam isso como mais importante no desenvolvimento de um cuidado para pessoas com algum tipo de sofrimento, né? Talvez seja importante recuperar essa noção. Esse que é o ponto importante, assim, que eu acho que eles vão descobrindo, assim, é o que dá a impressão que eles vão descobrindo, o quanto que isso é útil por pessoas que estão sofrendo, né? Então tem Uhum. uma frase, né, que assim, eles falam em enfrentamento de aspectos reprimidos da psique, eles falam em como, como lidar com as neuroses, mas acho que é isso mesmo, assim, não é que eles foram encontrando pessoas, eles foram experimentando e aí foram usando e foram percebendo que isso parecia ser muito útil para algumas pessoas, principalmente para aquelas que estavam em sofrimento. E esses manuais, essas duas publicações, a gente tem acesso hoje. Assim, se vocês tiverem uma coisa que dá para encontrar, e se a gente tiver curiosidade histórica e falar, nossa, o que os caras estavam pensando naquela época, inventando. Vocês encontraram isso? É fácil encontrar? Será? Não. Assim, não sei se o Lucas chegou a procurar, eu não cheguei a seguir o caminho, mas tem alguns livros, aquele no I Feel Love tem algumas menções, tem alguns lugares que tem menções do próprio Naranjo, tem muita coisa acontecendo hoje em dia, assim, se a gente quiser se aprofundar, com certeza tem como a gente ir atrás. É que é tanta coisa, não dá para atrás de tudo neste momento, Total, total. mas sim, tem um rastreio aí, a gente já viu mencionado em alguns lugares. Você chegou a olhar alguma coisa já, Luca, pegar nas suas Eu mãos? estava tentando achar aqui, porque eu me lembro, tem dois artigos sobre que foram assim muito fundamentais para MDMA para terapia de casal, que foram escritos ali nos anos 80, mas foram publicados 20, 30 anos depois, justamente para evitar esse tipo de exposição. Mas tem dois Hum, artigos muito importantes de terapia de casal com MDMA que foram experiências de casais na época e foram publicados muitos anos depois.
para evitar esse tipo de exposição. E é curioso, né, Yara? Acho que a gente fala, talvez, da MDMA de um período um pouco mais para frente, mas da LSD, de outras substâncias, de uma época, a gente tem que lembrar que a maioria dos tratamentos psiquiátricos, medicamentosos, farmacológicos, surge dos anos 50 em diante. E assim, inicialmente eles surgem, todas as grandes classes de psicofármacos surgem por acaso, por serendipidade. O primeiro antipsicótico era uma medicação sedativa para cirurgia, e eles viram que funcionava. Alguns pacientes com quadros psicóticos se acalmavam, ficavam menos delirantes, e começa a se ter um uso disso para essa função. O primeiro antidepressivo, um tricíclico, um inibidor da monoaminoxidase, era uma medicação para tuberculose, que viram que alguns pacientes Ah, tuberculosos, é? deprimidos, melhoravam em algum grau. Então eu fico imaginando como devia ser naquela época uma substância nova que chega, nem tinha-se essa ideia de que era um psicodélico, né? Depois de um tempo era um psicotomimético, mas essa abertura é muito grande, você não sabe direito para que as medicações funcionam, é uma fase muito de testes. Imagina, os terapeutas, os psiquiatras testavam muitas vezes os remédios neles, junto com os pacientes. Então eu fico imaginando que é uma época muito diferente do que essa época que a gente fala, não, para esse diagnóstico tem esse transtorno, essa via farmacológica, neurobiológica, tá todo um pouco mais aberto, né? E eu acho que é legal esse jeito de pensar que até um dos nomes, mais uma vez, um dos nomes que se criou para MDMA e substâncias parecidas, que é do entactógeno, que ele facilitaria esse contato com o mundo interior, que foi criado em 86. E eu acho que muitas vezes essa função da substância ajuda a jogar muito mais luz para o que que ela pode servir do que necessariamente para qual diagnóstico específico. Tanto é que isso que a Flávia trouxe, uso para terapia de casal, o Doblin, em 85, desde o início da MEPS, pensa nessa questão do trauma, e aí ele pega esse grande grupo, que nos Estados Unidos é muito forte, dos militares, né? Então, acho que são diagnósticos muito separados, que é um pouco o que a gente já faz na psiquiatria, né? Antidepressivo serve para fobia, ansiedade, depressão, toque, compulsão. Não faz sentido nenhum você pensa em termos diagnósticos, mas você vai pensar um pouco na via, que efeitos subjetivos que essas substâncias vão ter. Eu acho que faz muito mais sentido pensar nessas diferentes frentes. Então, acho que isso é interessante que você trouxe também. Menos Muito reducionista, eu legal te acho ouvir também, falar, sabe? querido. É, total, total. E eu não conhecia essa história de como foi descoberto os antipsicóticos e essa classe de antidepressivo. Enfim, muito ampliou a minha compreensão dentro de que atmosfera científica e em que momento histórico se estava quando outras moléculas, tipo psicodélicas, clássicas ou não, também foram descobertas, inventadas e testadas. E aí você trouxe essa palavra, né, entactógenos, como uma palavra que muitas vezes é usada para definir a MDMA, viram? Estou aprendendo. É, e uma outra palavra que a gente sabe que também é utilizada é um empatógeno. E aí, né, como uma substância que promove uma elevação da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro emocionalmente falando, não só intelectualmente. E isso me faz querer pôr a bola no chão aqui 2 segundos e me dar conta que talvez valha a pena agora a gente falar o que é a MDMA, no sentido de que é essa substância? O que a gente sabe que essa substância faz, Dr. Luca, no cérebro, no corpo, na experiência subjetiva, que a torna capaz de mudanças tão profundas e transformadoras e transdiagnósticas. Quais são os riscos dessa substância? Tem, não tem? Causa dependência, não causa? Conte-nos tudo. Acho que como uma, assim, os principais riscos, lato sensu, Flávio, se me complete, de qualquer substância que mexe com a consciência é mexer demais com a consciência, ou fragilizar a consciência, né? Acho que isso vale para todos os tipos de medicação e psicodélicos que, é, assim, psicoativos, né? Da MDMA especificamente, tem esse relato desses efeitos de diminuição
de uma certa censura, maior capacidade de conexão emocional. É claro que os neurocientistas tentam entender isso dentro de um ponto de vista neurocientífico, que regiões cerebrais são mais ou menos ativadas. Tem-se um certo padrão do que acontece, embora não seja um padrão que acontece em todas as pessoas, mesmo nos estudos Hum, mais controlados com neuroimagem, esse padrão acontece, vai, em 75% das pessoas, 25% não é exatamente aquele padrão, embora os efeitos subjetivos sejam muito parecidos. O que, de novo, uhum, traz a gente para esse tema do quanto a neurobiologia é muito legal, mas tem algumas limitações, e o quanto que a experiência, e acho que esse é um tema também que eu e a Flávia a gente tem tentado trazer nas nossas aulas, nas palestras, no que a gente tem falado, desse poder e do papel significativo da experiência subjetiva da pessoa, seja para uma questão terapêutica ou não, mas da força que isso tem para além de para qual diagnóstico é usado, qual região cerebral que ativa ou não ativa, mas de forma geral, o que a gente entende neurobiologicamente é que a MDMA passa a barreira hematoencefálica, ou seja, justamente caracteriza o efeito psicoativo dela, ela tem ação em sistema nervoso central, é, e ela é um inibidor da recaptura de serotonina e norepinefrina, e também ajuda a liberar essas duas substâncias junto com a dopamina. Isso modularia algumas regiões cerebrais especificamente, então reduziria a ativação da amígdala, que é uma região cerebral que é responsável um pouco assim pelo sinal de alerta. Então, situações que tem muito perigo envolvido, muito medo, ela está mais ativada. Pessoas que têm essa ativação mais crônica, a gente sabe que a amígdala ela é uma estrutura cerebral importante ali envolvida, como nos casos de TEPT, alguns casos de depressão. Não é uma equivalência total. Se a gente vê isso aqui, a gente vai ter uma alteração neurobiológica, a amígdala vai estar mais ativada ou menos. É justamente uma das limitações da área de saúde mental em fazer esse paralelo com a neurobiologia, mas de forma geral ele diminui a ativação da amígdala através dessa liberação de serotonina, recaptura do bloqueio de serotonina. Ela também vai tem alguns outros efeitos que justamente podem causar esses efeitos colaterais cardíacos, principalmente, que é um dos principais riscos. É, então, diminui a ativação da amígdala, aumenta a conectividade entre amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal e diminui aquele famoso que você já deve ter falado aqui, quem ouve o podcast já deve ter ouvido falar em algum momento do Default Mode Network, que é essa rede cerebral que funciona em conjunto de vários núcleos, transformando ou criando essa experiência subjetiva de uma daydreaming, que eles chamam, ou de você estar distraído com alguma coisa que de alguma forma está ligado a esse senso de eu, a essa estabilidade do eu, do ego. Então, ele desmonta um pouco essa rede, enquanto diminui a ativação da amígdala, proporcionando um pouco menos de medo, dessa sensação de uma maior possibilidade empática. Tem relatos de que aumenta a secreção de ocitocina. A gente sabe também pela literatura que não adianta só você receber ocitocina, isso não vai gerar uma sensação de mais empatia ou de mais conexão. Tem que acontecer dentro dessa janela que tem todas essas mudanças, e a ocitocina é mais um desses elementos que a gente entende que vão propiciar essa possibilidade empatógena ou entactógena, diminuindo o medo, diminuindo um pouco a força desse senso fechado de self e permitindo essa maior possibilidade de conexão afetiva consigo mesmo e com as outras pessoas. A gente entende que é por aí que a MDMA funciona. Com relação aos riscos, os principais riscos são cardíacos, até lembrando da história da descoberta dessa molécula que era para ser um hemostático, um agente é, que funcionasse no sistema circulatório, frequência cardíaca aumentada, pressão arterial aumentada e uma possibilidade pequena de arritmias, especialmente em quem já tem alguma questão cardíaca, que inclusive foi um fator de exclusão para os estudos com MDMA. E foi uma das críticas também feitas aos estudos realizados que foram submetidos para MEPS, não ter avaliado propriamente essa questão cardiológica. É isso mesmo, Flávia? Tinha alguma outra? É Eu isso. tenho, Pode falar. eu tenho só uma perguntinha para ficar mais fácil o raciocínio, duas, na verdade, só para checar, Luca, que eu não sabia. Primeiro, então existem dados que MDMA, bom, e quem nos ouve, MDMA é chamado um psicodélico não clássico,
tá, gente? E também por isso a minha pergunta aqui, né? A gente sabe que psicodélicos clássicos, LSD, psilocibina, né? Uma das vias de ação neurobiológica terapêutica é a desativação dessa rede de modo padrão. MDMA também produz isso? Produz igual? Produz em outra magnitude? Eu não sabia. Tem dados Sim, sobre isso? tem dados de pesquisa, de novo, não dos estudos que eu me lembro agora de cabeça de ter visto, fica marcada essa questão de não é 100% das pessoas que têm isso, só uma parte Uhum, a maioria das pessoas tem, mas mexe nesse default mode network. Me ultrapassa a capacidade de entender, mexe muito ou pouco, quais as medidas de fluxo cerebral que vão indicar se isso é uma mudança muito significativa ou pouco significativa. Aí já me passa um pouco, mas sim, o que eu posso te dizer é, sim, mexe que nesse funcionamento interessante. dessa rede. Sim. E a outra coisa que você disse, que eu queria só checar se eu entendi direito, quando você frisou a questão da ocitocina, que a gente, no senso comum, né, para quem da psicodelia, aparece essa frase, não, MDMA é um banho de ocitocina e é isto que faz o vínculo acontecer e você se abrir, e esse hormônio que as mulheres produzem quando estão amamentando, que dá essa sensação de amor e tal, né? Eu acho que você fez uma ressalva importante, pelo que eu entendi, Sim, não é a mera, vê se eu entendi, é isso, não é a mera liberação de ocitocina por si só que produz essa mudança subjetiva de por abertura isso. e de amor e tudo mais. É ela junto com outras mudanças ao mesmo tempo, é isso? Por isso que eu acho que, de novo, eu e a Flávia sempre tentamos trabalhar isso quando a gente fala, de a gente tem uma tendência muito grande de isolar essas questões bioquímicas. Ah, não, é tal, nossa, tá faltando serotonina, ou é um excesso de dopamina, ou nossa, a ocitocina é o que falta. Quando na verdade tem um conjunto, é uma orquestra de coisas funcionando, que é uma janela terapêutica que a MDMA abre, que é a questão do 7 do 7. Então, tem alguns estudos que tentaram ver, por exemplo, a ocitocina intranasal. Se você fizer uma aplicação de ocitocina pura intranasal para pessoas com fobia social, por exemplo, isso ajuda essas pessoas? A gente sabe que não. A ocitocina puramente, se eu injetar a ocitocina agora em mim, isso pode facilitar essa questão empática, como pode não acontecer nada. E a gente sabe que a ocitocina, dentro da experiência com a MDMA, é um dos instrumentos dessa orquestra, que eu acho que é muito legal também, porque combate um pouco esse paradigma, acho que neurobiológico, de um neurotransmissor que a gente tende a ter. Então a gente sabe que está envolvido, sabe que ajuda, mas sabe que isso sozinho não tem um efeito, ou pelo menos não na maioria das pessoas, e que isso só faz sentido dentro dessa janela terapêutica. Eu uso aqui a palavra terapêutica, é como a gente trabalha e pensa em MDMA, mas só faz sentido dentro dessa janela com todas essas outras alterações dentro de um setting específico também. Então, a ocitocina por si só, não, uma andorinha só não faz verão. A ocitocina por si só não faz verão também. É dentro desse conjunto de coisas. Perfeito, perfeito. E aí, só para a última pergunta disso, e depois eu vou passar a bola para a Flá, que quer falar alguma coisa, mas em termos de risco de dependência, qual o risco de dependência de MDMA? Yara, o risco de dependência de MDMA é mais alto do que dos psicodélicos clássicos, justamente porque eles tendem a ter esse efeito, os psicodélicos clássicos, de taquifilaxia, ou seja, você usa o cogumelo e 2 dias depois você vai usar de novo, você não vai ter o mesmo efeito terapêutico, psicodélico, alterador de consciência, enquanto com a MDMA, claro que tem uma assim, um esgotamento ali de alguns neurotransmissores logo depois que você usa, que é aquele famoso Blue Monday, né? A pessoa usa no sábado e aí no domingo tá mais baixinho, um pouquinho mais deprimidinho, que é normal do efeito da MDMA. Então, isso já bloqueia um pouco o seu uso, no entanto, muito mais rápido você consegue ter um efeito de novo. Isso, em teoria, aumentaria o risco de abuso de MDMA ou de dependência. Isso sem falar que na prática a gente sabe que, inclusive com pesquisas brasileiras de alguns anos atrás, coisa de 15 anos atrás, que MDMA no Brasil dificilmente é MDMA. A maioria do MDMA vendido, às vezes nem tem MDMA na sua composição e, nas vezes que tem, é misturado com um monte de outras coisas. Então, até isso é difícil a gente estudar
porque você não sabe de fato o que você está estudando. Você pega um comprimido padrão de MDMA, que você compra, enfim, na rua, você não sabe o que que tem ali dentro direito. E aí você não consegue saber, poxa, a pessoa está precisando de muito daquilo, está precisando usar cada vez mais, a vida da pessoa está girando cada vez mais em torno daquilo. É a MDMA, é alguma outra substância que está ali no meio, algum outro psicoativo que tá envolvido. Então isso dificulta também. E tem pesquisas, e também é uma outra área super interessante, super polêmica da história da MDMA, de pesquisas da MDMA. Me foge o nome do pesquisador aqui, não sei se a Flávia lembra, mas que era um cara que fez muitos estudos. Você lembra, Flávia? Não, não, tô Fez prestando muitos atenção. estudos assim, colocando a questão do risco possível da MDMA como um possível neurotóxico, que ia fazer mal para o cérebro, para os neurônios. E esses estudos geraram muito do medo que se teve da MDMA e da repercussão política e científica de ter muitas ressalvas com esse tipo de substância. Mas esse artigo, muitos anos depois, foi retratado. Se não me engano, foi na Nature, que é uma revista importante. Foi retratado porque descobriu-se que não se conseguia replicar os achados da pesquisa, que é uma coisa em ciência que é algo básico, você poder replicar os achados de pesquisa, e foi visto que ele usava doses de MDMA que eram 10, 15 vezes maiores do que seria um uso humano. Então, de fato, assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Acho que é uma máxima que vale muito para esse caso, porque se você usar 10, 15 vezes mais de qualquer remédio de uso comum, provavelmente vai ter uma questão nociva à saúde, que foi o que esse pesquisador mostrou com o MDMA. Então, depois tudo foi retratado, mas o estrago estava feito. E, assim, a fama da MDMA também estava lançada popularmente, enfim, em diversos círculos, de que era algo tóxico, que fazia mal para o cérebro. é, e- então, acho que retomando um pouco dessa questão do risco de dependência, do risco de neurotoxicidade, que é muito difícil a gente saber de fato, é maior, tende a ser maior do que dos psicodélicos clássicos também, por conta dessa questão do mecanismo. É difícil saber por essa questão da contaminação e muitos dos dados que a gente tinha aí, confiável, entre muitas aspas, dizia que era neurotóxico, quando na verdade o que estava sendo estudado era algo muito diferente do que é o uso humano corriqueiro. E uma das fontes de informação que ajudou a rebater essa informação de que era neurotóxico, pesquisadores tentaram achar quem que são populações que usam MDMA. E como é que a gente pode avaliar se tem, por exemplo, em ressonância magnética, em escalas neuropsicológicas, se tem mudança, né, para pior. Todo mundo que usava MDMA usava um monte de outras coisas. Álcool, maconha, eram pessoas que frequentavam raves, então tinham uso de várias substâncias, experimentações com outras substâncias. Então era muito difícil você isolar o uso da MDMA. E aí tem uma outra coisa curiosíssima da história dos psicodélicos, porque o grupo que eles acharam que só usava MDMA e nenhuma outra droga era um grupo de Mormons dos Estados Unidos que usava MDMA regularmente, tipo, semanalmente, assim, por anos. Porque Para. Hum. você Quando lembra isso? dessa história, Quando? Você Flávia? sabe? Eu não sei dessa história. Conta. É, Ou eu não vou lembrar o ano, depois eu posso até pesquisar mais e ou falar menos, para assim, que vocês. década? Você 90 e lembra alguma pouco, coisa 80 e assim? pouco. Ah, E ok, tá. 90, 80 para 90. 80 para 90. Pesquisadores encontraram um grupo de Mormons que usava irregularmente, vocês lembram? Regularmente é o Regularmente quê? MDMA, uma vez por Uma vez por semana. mês, por semana. Ok. E porque assim, os mormons me perdoem pela falta de conhecimento da cultura deles, da religião, mas tem uma série de substâncias que é proibido, inclusive café não se pode tomar. Então, por conta dessa proibição de diversas substâncias, eles recorreram ao MDMA, porque na época tinha justamente esse status, não era uma droga ilegal, era uma substância. E, enfim, achou-se uma brecha ali na fundamentação religiosa que permitia o uso da MDMA. 2011 foi publicado o estudo. E aí era um grupo ideal, porque era um grupo de pessoas que usavam MDMA com muita regularidade, só MDMA, e eles Ah, e pesquisavam. era a MDMA pura? Devia ser, né? Assim, sei lá quem, enfim, que, né, era mais fácil naquela época. E Isso. só para fazer um parêntese, gente, quando me espantei aqui com uma vez por semana,
isso não vem de nenhum lugar de julgamento de como alguém pode querer usar MDMA uma vez por semana, mas vem do meu conhecimento até então, com toda esse não sabido aí que o Lucas tá ensinando pra gente, mas na minha cabeça era assim, bom, uma MDMA pura e tudo mais, assim, o seguro é usar no máximo uma vez por mês, em termos de toxicidade neuro e papapá. Isso é que, né, pelo menos também na pesquisa da MAPS, nem eu acho que é só por essa razão, mas as sessões que o MDMA, né, as 3 sessões, depois mais pra frente a Flávia vai contar pra gente o protocolo, mas é uma vez por mês, enfim. Sei lá, porque na minha cabeça tem esse essa estimativa assim de tempo como uma estimativa. Agora, quando você me conta uma vez por mês, e aí esse grupo, o que que eles acharam? Uma vez por semana, perdão, gente. Uma vez por Tava semana esse até, grupo. tava até revendo aqui, Ara, eles pegaram um grupo que não usava MDMA em Salt Lake City, que é a cidade dos Mormons, que assim, tem um grande número de Mormons, é um centro, né? Usuários leves, que usaram entre 22 e 50 vezes MDMA, que, convenhamos, talvez para a média não seja tão Leve, leve assim, e exatamente. usuários pesados, que usaram entre 60 e 450 vezes na vida MDMA, que eu coloco Deus, 450 vezes, eu não consigo fazer um cálculo rápido, mas deve dar exato. algo em torno de uma vez a cada 1 ou 2 semanas. É, e eles viram que esses pacientes não tinham alterações significativas em testagens neuropsicológicas de diversos domínios, mesmo entre os grupos pesado, leve e não usuários. E foi uma amostra muito específica que eu acho que qualquer cientista que trabalha com amostra populacional sonha em encontrar uma população que é exposta só a uma coisa e não todas as outras coisas que vem no pacote. Isso tudo foi feito em 2014, foi publicado em 2012 e feito em 2004, se eu não me engano. Os Tá, dados então essa foram coletados. o estudo foi feito em 2004, ou seja, essa prática era vigente naquele momento, ou eles estavam entrevistando Eles estavam velhinhos que entrevistando tomaram na pessoas juventude entre anos atrás. 18 e 45 anos e muita gente que tinha feito uso nos últimos anos de forma recorrente. 450 Muito legal. vezes. Depois a gente coloca também na descrição do episódio o link, sei lá, para essa pesquisa. Já eu quero fuçar. De qualquer modo, Luca, então a gente pode afirmar isso tudo que a gente ainda não sabe, por todas essas razões que você brilhantemente sistematizou agora para gente. Mas também, ainda assim, a gente pode afirmar, a MDMA não atua no circuito de dependência de cérebro como outras substâncias, como cocaína, como crack, não atua nesse sistema de dependência, de Cara, recompensa. atua nesse sistema de recompensa, até porque, como a Atua, gente falou, vem misturado com um monte de coisa, nessa liberação, que a gente entende que, assim, esse padrão neurobiológico do abuso de substância, que é uma liberação de dopamina, é, no núcleo accumbens e que isso vai gerando um reforçamento do comportamento, de prazer e busca cada vez mais por isso. Mas a gente, de novo, sabe que essa via neurobiológica é uma dos instrumentos da orquestra do que é uma dependência. E não é só isso. Isso está envolvido, embora não seja só isso, e tem, por exemplo, hoje em dia se fala das dependências não farmacológicas, né? Não bets, jogos, que tem uma alteração total. neuroquímica nesse circuito muito menor, mas que mesmo assim geram dependência, que tem um monte de questões culturais envolvidas, de novo, do setting, quem que é essa pessoa que está usando, para que que ela está usando, onde ela está usando, com quem que ela está usando, e que isso são fatores importantes nessa equação também. Total, total. E falaremos dela, a última da última. Pergunta dessa parte mais, vai, momento neurobiológico, com todas as suas complexidades que você está trazendo. A gente existe essa fama, né, dessa molécula de produzir esse Blue Monday, essa deprê no dia seguinte, essa baixa, de energia, muitas vezes do humor e tudo mais. E e eu já ouvi a boca miúda uma certa polêmica, assim, na área do quanto esse efeito poderia ser atribuído a um efeito neurofisiológico mesmo da substância, de depressão de serotonina, não sei o quê, e uma outra galera
dizendo, acho que não tem nada a ver com isso, tem a ver com a experiência em si, de repente ter sido uma experiência incrível e intensa positivamente, e aí voltar para um nível de intensidade, prazer, um amor, enfim, do cotidiano, né, esse delta mesmo, assim, experiencial, seria quando acontece essa Blue Monday, que também eu não estou dizendo que acontece 100% das vezes para 100% das pessoas, com as pessoas que nunca tiveram isso, com algum uso de MDMA minimamente confiável. Enfim, tudo para te perguntar, doutor Luca, o que você sabe sobre essa parte mais neurobiológica desse fenômeno chamado Blue Monday? Tem algum respaldo científico pensar nessa via? De novo, Yara, a gente cai nessa questão de um reducionismo, assim, ah, não, olha, a dopamina acabou, a serotonina foi depletada, e por isso, acho que assim, se você passar horas dançando com seus amigos num ambiente maravilhoso, for dormir 11 da manhã, com certeza teu corpo vai estar cansado, mesmo que você não use nada. Então, acho que também tem esse fator confundidor, e um dos estudos sendo feitos, que até está no Clinical Trials, com MDMA ou algum análogo, eles fazem uso de MDMA com citalopram, que é uma coisa, poxa, por que que fazem isso, né? Porque a gente sabe que, de forma geral, Junto? o que muitos, logo depois, o que muitos estudos mostram é que quem usa antidepressivo tem menos efeito da MDMA. Quem usa antidepressivo cronicamente, eles usam no dia seguinte da MDMA. E eu fui pesquisar e ler por que que eles usam citalopram, que é uma medicação antidepressiva mais antiga, justamente um pouco para diminuir esse efeito pós. Pelo menos de acordo com esse protocolo de pesquisa, teria um efeito de melhora disso. Então, certamente tem uma questão neurobiológica envolvida, mas que, de novo, não é o determinante e certamente entra em conta, acho que o contexto que você está usando, que tipo de experiência que você teve, com quem você está, de que momento que você vem, né? É, então, tem substrato neurobiológico para isso ser verdade, mas certamente não é a única variável da equação. Tem outras variáveis que também determinam se vai ter esse Blue Monday ou não. Até porque eu falei Sunday, né? Às vezes o Monday também é o dia que a gente volta a trabalhar, acorda cedo, então tem mais um motivo para estar um pouco mais desanimado. Então tem substrato sim, mas de novo, eu acho que é pouco reduzir a essa questão neurobiológica que é curioso, mas que esse estudo tenta combater isso ou contrapor isso com o uso de citalopram no dia seguinte ao uso da MDMA, enfim, para ter uma certa inibição de recaptura de serotonina, melhorar um pouco essa transmissão. Mas, de novo, não é algo que eu acho que a gente pode reduzir a isso e não é algo que todo mundo vai ter, porque tem um monte de outras questões envolvidas. Mas tem substrato, sim, para pensar nisso. Tá ótimo. Nossa, que delícia, gente. Fiz todas as perguntas, assim, passei o pente fino que eu queria em questões que eu mesma tinha. Obrigada, querido. E desculpa, Flá, eu pedi a palavra meio século atrás, quando você ia de falar alguma coisa, Não, mas e aproveitei para fazer todas as perguntas. Você lembra o que você ia falar aquela hora? não. Então, estou tentando aqui não esquecer, né? São duas coisas que acho que são super importantes, que não pode deixar de falar, assim, sobre os riscos. Uma delas é o consumo de água com MDMA, Boa. né? Tem uma, tem uma questão, porque transpira demais, dá muita boca seca, dança demais, as pessoas podem tomar excesso de água, e isso, o Luca pode explicar melhor, eventualmente por quê, mas assim, é um risco de ter excesso de consumo de água. E, Luca, você sabe explicar um pouco melhor, assim, tecnicamente, o risco? Vou deixar para você isso. Ah, se eu não me engano, pela própria questão da desidratação, que normalmente você está num cenário de rave, de festa, bastante gente, você dançando, e pela síndrome de secreção inapropriada do ADH que acontece, que pode acontecer, enfim, é um risco menor, mas com o cara antidepressivo e com MDMA a gente sabe que é uma realidade que pode acontecer, ou seja, a pessoa quase que perde a capacidade de concentrar a urina. Então acaba O que que é DH? transpirando, é o hormônio antidiurético. Tá, Ele tá, ajuda, quando ele é secretado pelo corpo, ele ajuda a concentrar a urina. E quando a pessoa entendi. muitas vezes usa MDMA,
perde essa capacidade, então tende a urinar mais, perder mais líquido pela urina, fora do líquido pelo suor. E aí, enfim, você vai bebendo muita água nesse processo de tentar se reidratar, pode ter baixar o sódio, É e isso. isso é um Ela pode falar. risco grave, que são essas situações que a gente sabe historicamente que são muito pontuais perto da quantidade de pessoas que usam, mas são situações que marcam muito da pessoa ter morrido por overdose ou morrido depois de uma rave. Acontece com bastante frequência, isso é muito perigoso, porque é um contexto em que leva você a tomar muita água, então tem que controlar o consumo de água. Isso é bem sério, assim. Então, se a gente está falando sobre essa substância, quem está ouvindo sobre isso tem que estar atento a essa questão. Você deve tomar aí, no máximo, uma garrafinha de água por hora. E o outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente né, estressar aqui, essa questão da dependência, faltam estudos. Isso é, inclusive, uma das coisas que vai aparecer quando a gente for falar sobre o que a gente brinca que chama de treta aí entre o FDA e a MAPS, porque do primeiro item da negativa menciona essa questão de não ter aprofundado nessa questão da positividade que gera, que pode estar relacionada a vício. A gente não tem dados suficientes sobre isso. Isso precisa ser melhor pesquisado. Para que a gente, vamos imaginar que, tomara que a gente possa usar essa substância um dia em contexto clínico, que a gente possa saber como usar, com qual frequência, como né, adverter o paciente a respeito de como que vai usar e tudo mais. Então, isso é uma questão bastante, um question mark aí, a gente não sabe, é uma interrogação, a gente não sabe ainda detalhadamente qual é esse potencial risco. E bem lembrado, Flávio, foi uma das coisas, das críticas feitas pelo FDA à MAPS de não ter avaliado isso nos pacientes que passaram pelos estudos. E não ter avaliado o que exatamente? O que eles poderiam ter avaliado em relação à dependência nos participantes? Se eles usaram de novo, se eles ficaram com fissura, tipo isso? Não, não, assim, não foi relatado positividade a partir do uso, euforia a partir do uso, não foram relatados como efeitos adversos. Porque o manual e a forma com que a pesquisa foi feita, isso não foi considerado que poderia ser um efeito adverso. E isso meio que foge dos protocolos, das exigências do FDA, né? Quando há esse Entendi. teste de positividade para outros medicamentos, isso deveria ter sido reportado, medido, eles tinham que ter clareza dessas pessoas, quantas que apresentaram esse tipo de Não foi manifestação. um dado coletado, é isso. Se Não foi você um ficou dado coletado. eufórico, se você ficou com vontade demais, se você teve fissura, não foi coletado esse dado. É isso que o FDA está dizendo. A crítica é de que isso não foi Entendi. coletado, porque os próprios manuais diziam que se isso acontecesse, isso não era para ser considerado um efeito adverso. Então, eles questionam que isso é uma falha grave. E, de fato, esta pesquisa que aconteceu nos últimos 20 anos intensamente não nos propiciou esse tipo de informação. E essa é a principal pesquisa que aconteceu com o MDMA nos últimos tempos. Perfeito. Antes de entrar, eu sei que a gente entrar nesses últimos anos de pesquisa de MDMA para TEPT, pela MAPS e muitas questões relacionadas, né, a esse universo até chegar na treta, tudo isso acho que vai ser um instante assim de conversa entre a gente. Eu estou aqui até já pensando, dando uma olhada no tempo e pensando que talvez essa seja a primeira vez que eu vá propor da gente fazer 2 episódios, para a gente ter um tempo com calma para mergulhar nisso, se vocês toparem. E porque eu também fiquei aqui com curiosidade, antes de avançar para esse momento histórico, puxar um fio que ficou lá um pouco para trás, que foi o fio das raves e desse outro contexto, em que você frisou bem, né, Flá? Assim, teve um momento em que a gente aí começou a ter, no mínimo, né, digamos assim, 2 grandes cenários e contextos de uso da MDMA, né? Essa exploração clínica, um tanto na surdina, essas pesquisas, e é muito interessante pensar isso também, né? Que uma série de pesquisa foi feita, mas não dentro de universidades, né? Não dentro desse mainstream acadêmico. Por várias razões, inclusive por uma razão estratégica, né, das pessoas que estavam ali. Enfim, acho interessante assim a gente não se esquecer que era isso que estava acontecendo, né, enfim, que não é bem um uso underground, porque ainda não era
proibido, não é essa categoria de um uso underground, que depois acho que continua, né, terapeuticamente, depois da proibição, mas é clínica e é pesquisa, mas não é na academia, então essas fronteiras, assim, um pouco borradas das categorias com as quais a gente trabalha hoje, em termos de contexto, né? Então, beleza, todo esse universo fascinante estava acontecendo, eu fico muito curiosa para saber, o que essa galera estava fazendo e tudo mais, mas pausa nessa curiosidade, na paralela, a partir, então, como vocês me ensinaram, do final dos anos 70, com essa produção mais massiva da MDMA, essa substância meio que vaza para um contexto cultural ou outro e passa a ser utilizada em festas, em raves, né? E aí fiquei pensando se não seria interessante a gente explorar um pouco também esse uso, né? E esse outro contexto, um contexto que é isso, é recreativo, é com música, é com tipo de música, não sei, na exploração de vocês, dessa história da MDMA, vocês pararam um pouquinho nesse contexto, assim, e tem coisas interessantes que vocês pensaram ou descobriram sobre esse universo que vale a pena dividir aqui? Bom, o que que me vem de começar dizendo, assim, quando a gente pensa nos efeitos da MDMA, isso explica por que que isso acontece com tanta facilidade. Então, o Lucas já falou desses efeitos, tateou um pouco dos efeitos subjetivos, mas a gente está falando o quê? Assim, diminuir as barreiras emocionais, então a gente toma mais contato com as nossas emoções, a gente consegue acessar as emoções e a gente, de uma certa forma, está segurando o nosso alerta. A luta e a fuga estão um pouco guardadas e a gente consegue entrar melhor em contato com o que acontece dentro da gente. Por isso, em patógenas ou intactógenas, a gente está falando de ter mais empatia, mais conexão interpessoal, então, assim, amor pelas pessoas, vontade de, vontade de tocar com menos medo. Imagina isso, então, assim, mais confiança, mais clareza emocional, uma certa paz e uma aceitação, né? Porque a gente está descrevendo o inefável, né? Aquilo que a gente não consegue muito explicar. Então, essas coisas fazem parte disso. E tem umas questões sensoriais que acontecem também com a MDMA. Então, sensibilidade tátil e visual, a música conecta. A música é um capítulo à parte, né, gente, na terapia psicodélica, né? Mas, assim, imagina então, a gente usa isso lá naquela terapia que a gente acabou de parando de falar aqui agora, mas imagina você totalmente aberto, emocionado com o mundo, entendendo que tudo é amor, ouvindo aquela batida que é sempre numa mesma frequência, um tipo de música específica que começa nessa época, não é uma música que sobe e desce muito, é uma música que vai lá, tum, 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 assim, meio que numa frequência única, e essa substância vai para as festas e transforma as festas. Nós estamos falando de festas que isso é muito espantoso até hoje na sociedade, falando de festas que envolvem milhares de pessoas. É muita gente junta, gente. 100 mil pessoas. Não dá uma confusão, não dá uma briga. É música o tempo todo. Tem que tomar cuidado para as pessoas não tomarem muita água e não se esquecerem do ponto de vista de dançar demais e não comerem e desmaiarem, né? Mas do ponto de vista da conexão, isso transforma completamente o cenário da música no mundo inteiro. Então, a gente está falando aqui de Ibiza, né, na Espanha, que é um dos lugares mais emblemáticos disso. Isso desenvolve, né, essas músicas nos grandes clubes de uma forma muito específica. Isso se alastra no mundo inteiro. Você está dizendo que a própria experiência nesse grupo enorme transformou tanto o cenário de festas quanto a produção musical? É isso? Né? Daí que saiu o house, que saiu o techno. Diga-se de passagem, são os tipos de música de eletrônica que eu gosto, né? E então isso vai, e aí isso vai, os locais pararam de ser fechados para ser locais abertos, na natureza, nas montanhas, né? E tem aí uma série de baladas que vão surgindo no mundo todo, porque as casas noturnas, tem aí uma questão que em 1988, 89 tem umas mortes numa boate, então essas baladas começam a ser um pouco controladas e elas vão para esse cenário aberto, né? E aí
cria-se o nome rave. Tem até uma história curiosa, uma lenda urbana que diz que a média de frequência cardíaca quando a pessoa está usando o êxtase, o MDMA, é de 120 batimentos por minuto, que é a mesma batida das primeiras músicas de house e techno. Justamente porque provavelmente os DJs ali que estavam fazendo se foram sincronizando a música com o batimento cardíaco. Claro que é um mito, mas é um mito interessante. É super interessante. Porque, no mínimo, coloca a questão, né? Que eu acho que é para aí que a Flávia, se eu bem estou captando, está puxando um pouco também agora a conversa, né? Que é para o contexto em que essa experiência acontece, né? E como a experiência pode transformar o contexto, mas certamente a gente sabe do poder do contexto, chamado de setting, num ambiente clínico, né? Mas, enfim, do contexto sobre a experiência. Então, como é uma experiência subjetiva, que começa, sei lá, com uma aceleração cardíaca, né, acontecer com um pulso na mesma frequência da pele para fora também, né? Esse é um cenário. É de se imaginar que isso tem uma influência sobre a experiência, não? Um cenário que tem cores, sons, cheiros, as pessoas se tocam, né? As pessoas têm o hábito, né, de se tocar, encostar na pele, dar uma sensação, sensações incríveis, né? Então, e com uma música em volta de uma... Tanto que, assim, qual que é assim, as siglas que acompanham isso, né? Paz, amor, unidade e respeito. Uhum, Ninguém está procurando brigar num lugar desse. Pelo contrário, né? Tá todo mundo sorrindo, todo mundo dançando, todo mundo observando, né? Eu até me sinto obrigada a fazer esse relato, assim, que no cenário londrino, na década de 90, eu tive a oportunidade de experimentar MDMA, e naquela época dizem que, como agora na Europa é bem pura e tudo mais, então confia-se que era uma coisa muito boa, eu não conhecia, mas foi isso, quando caiu quando caiu em mim e eu via tudo aquilo, eu falava assim, gente, o que é isso? Eu era leiga completa, né? Que é isso, né? E eu falava assim, o mundo tinha que Você estava num festival, numa rave, quando você experimentou? numa rave, numa balada. Uhum. E com amigos, assustadíssima, né? Eu brinco que eu sempre fui a maluca dos caretas e a careta dos malucos, né? Então, assim, para mim, eu estava sempre destoando, assim. Eu não conhecia aquilo. Quando eu vi aquilo, eu, psicóloga, recém-formada, morava em Londres, né? Eu falei assim, gente, isso aqui é remédio. Foi a minha fala para mim naquele momento. Isso aqui é um remédio, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui Por quê, transforma. Flá? Qual foi a sua experiência, assim, se você puder compartilhar com a gente? Essa primeira experiência, como foi? A ideia de que, tipo assim, eu entrei em contato com um outro mundo, né? Assim, de sentir, assim, o que é isso? Como que o mundo pode ser tão lindo desse jeito? Isso é até um pouco emocionante, porque eu falei assim, como que o mundo poderia ser, né? E a gente sabe que o mundo poderia ser mais amoroso, mais conectado, menos consumista, um monte de coisa. Então, é esse tipo de experiência, e isso que alimenta toda a contracultura. Né? Diga-se de passagem, é por isso que acaba, né? Quem entende um pouco mais desses meandros, é por isso que acabam as substâncias psicodélicas sendo proibidas do ponto de vista político. Mas essa experiência, uau, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Uhum, uhum. Então, e sem apologia, não é isso, porque eu nem sou a favor do uso indiscriminado, né? Hoje em dia não, né? Foi uma experiência que eu tive, depois passou muito tempo por uma questão de um arco pessoal, que eu cheguei de novo a encontrar substâncias psicodélicas já num outro contexto, e tudo mais. Mas assim, realmente foi um casamento muito, muito incrível o que aconteceu, dessa coisa da música, da festa, dos encontros, da liberdade e do amor, e num cenário em que a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais sofrendo, estamos vivendo mais, sabemos pouco lidar com esses anos a mais de vida que nós temos, e aí as pessoas, até hoje, né, as festas lotam, são coisas de 100 mil pessoas, 60 mil pessoas, e no mundo inteiro, a gente acabou de ter aquela lá que era da Bélgica, esqueci o nome acabou de ter agora em São Paulo, 60 mil pessoas, e continua atraindo muitas pessoas o cenário da música eletrônica.
E reforçando, né? O Lucas já falou isso, né? Também como risco. Uma das questões mais graves que a gente vive hoje é o fato da gente não poder saber, as pessoas não saberem o que elas estão tomando. Isso sim é grave, porque a gente não vai conseguir impedir que elas tomem. Isso está aí, o mundo tá sempre tentando impedir o uso de substâncias legais ou ilegais. Elas vão consumir, isso faz parte da história da humanidade. O problema é não ser educado para consumir e não poder saber o que está consumindo. Então já fizemos esse case que faz parte do contexto da música, né? Do contexto da dança, do contexto da diversão. Eu acho que, né, assim, as pessoas se tornam um mar de ritmos. É uma sensação de unidade. Então, as pessoas querem vivenciar isso. Eu fiquei muito pensando sobre essa distinção que a gente pode fazer. Pensei duas coisas que podem parecer contraditórias, mas acho que elas não são. Mas, por um lado, o quanto este uso, que não é clínico, pode ser profundamente terapêutico, né, te ouvindo falar, né, como essa experiência de conexão com os outros numa sociedade que sofre cada vez mais de solidão, e a gente sabendo o quanto o isolamento social é o fator de risco para adoecimento mental, e o quanto a gente está, né, os dados vêm mostrando o quanto mais pessoas estão morando sozinhas, a OMS já designou a solidão uma crise mundial, então, e a gente sabe todos os efeitos que isso tem. Né? Não sei o quanto as pessoas que estão ouvindo aqui sabem, por exemplo, que anos em isolamento social é um fator para a mortalidade precoce. O risco é maior do que obesidade, do que tabagismo. As pessoas morrem muito mais cedo do que elas poderiam, o corpo morre por conta de isolamento social. E essa é uma crise, eu acho que social, psíquica, fundamental que a gente tem numa sociedade cada vez mais individualista. Então, quando eu ouço a Flávia falar de uma experiência social dessa magnitude, e não só da magnitude de muitas pessoas juntas, mas muitas pessoas juntas em profunda conexão mesmo, né? O quanto isso não pode ser terapêutico, embora não seja um trabalho clínico. Então, acho que esse é um ponto. Por outro lado, quando a gente pensa no uso clínico e no potencial dessa molécula dentro de um trabalho terapêutico estruturado de uma determinada maneira, ou seja, não é só a molécula, mas o potencial que ela tem, por exemplo, para curar trauma, que é o que a gente vai, né, daqui a pouco se aprofundar mais, a gente sabe que não é tão simples quanto entrar em contato com a molécula. Senão, todas as pessoas que tomam MDMA em rave estariam curadas de seus traumas. Então, também isto não é verdade. Então, essa complexidade, ela está aí posta. Concordam ou não? Faz sentido que... Né, eu acho que são duas verdades. Por um lado, de alargar o nosso entendimento do que é terapêutico. Terapêutico não é só o que acontece dentro de um consultório, né, que a gente pode produzir saúde como um ato ativo de muitas maneiras, inclusive com coletivos. Exato, exato. E por outro lado, tudo que a gente vem entendendo desse campo de terapia psicodélica é que a transformação se dá por vias complexas. Acho que é isso que o Luca tem frisado desde o começo, né? Existe uma complexidade. Mesmo quando a gente pensa só no sistema neurobiológico e corporal, a gente já tem um grau de complexidade, não dá para ser reducionista, mas quando a gente sobe o zoom e fala, bom, tá bom, a gente sempre tem um corpo que não está no vácuo, ele está num contexto. E esse contexto em que ele afeta o corpo e a experiência subjetiva. Uhum. Então, e traz um outro grau de complexidade que é importante da gente entender e ter muito claro para começar a pensar, tá, como é a estrutura dessa complexidade do contexto
quando a gente vai utilizar essas substâncias como catalisadoras, como aprofundadoras de processos de melhora de adoecimento mental, por exemplo, TEPT, dentro da clínica, né? Então, essa visão, acho que de complexidade, ela é fundamental, né? Para a gente dar conta de entender as coisas misteriosas, fascinantes das quais estamos falando. Cara, sabe o que eu fico pensando, assim, essas substâncias são tão desafiadoras, né? Assim, olha só o que a gente está falando aqui, né? Acho que tem exatamente a ver com o que você acabou de falar, mas assim, o que eu fico entusiasmada é pensar assim, a gente acabou de ouvir o Luca, né? O quão complexo, o quanto que a gente não pode falar sobre uma substância só, ou sobre uma questão específica. Então, é como se ela está nos desafiando em pensar na psiquiatria, em pensar a psicologia, em pensar a cultura de uma maneira como ela é de verdade, integrada. Porque a gente não vai dar conta de entender essas substâncias e trabalhar com elas se a gente continuar fatiando o bolo, né? E aí daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas isso tem a ver com, voltando para aquele tratamento, como esse tratamento tem que acontecer também, né? Porque um dos riscos é a gente sair pensando que vai ser só uma substância. E até por isso, Yara, acho que eu e a Flávia somos uma dupla, a gente fala disso como dupla, acho que cada um com áreas de sobreposição grandes, mas cada um pouquinho do seu ponto de vista, que eu acho que é complementar. E também acho curioso que sempre, a maioria dos estudos, pelo menos nessa fase mais clínica com psicodélicos, sempre seja feito em dupla. Eu acho que isso traduz de alguma forma assim, essa complexidade, essa necessidade de ter mais de uma visão sobre o assunto, pessoas com background diferentes, gêneros diferentes na maioria das vezes. Então, eu acho que isso traduz um pouco dessa não linearidade, não simplicidade de quando a gente está falando desse tipo de questão. Assim, essas fronteiras são mais borradas, dificilmente são questões que se entregam a uma visão muito fechada e muito única. Nada dá muito conta assim da gente conseguir abarcar esse fenômeno se não for mais gente junto, jeitos diferentes de pensar. Perfeito, perfeito. E enquanto você falava, o que eu pensei é que no fundo, talvez, no fundo, talvez não, vou falar o que eu acho. Sempre se trata disso, né? Quando a gente fala de fenômenos humanos, subjetivos, mentais, né? A gente sempre está falando de um alto grau de complexidade e de sistemas complexos em interação. O problema é a visão hegemônica que foi se estabelecendo na psiquiatria, em parte da cultura, ultra reducionista e simplificada, né? Não é que os fenômenos não psicodélicos, mentais, não são complexos, e os fenômenos psicodélicos são, né? Quando a gente pensa numa depressão tratada por um antidepressivo convencional, a gente também está no terreno da complexidade, tanto no processo de adoecimento que leva àquele sofrimento, quanto no processo de melhora. Ele é multifatorial em todo o sistema. Mas o discurso hegemônico, a lógica, eu vou dizer, prevalecente numa, por exemplo, psiquiatria biologicista e neurobiológica, a lógica é que é reducionista e vem se provando falha. A gente Sim. não encontra essa correspondência ponto a ponto, né? E aí essa visão penetrou no senso comum. E hoje a gente todo um trabalho em consultório que a gente tem, porque as pessoas chegam para nós entendendo que elas, né, têm uma depressão, é igual a elas têm uma falha na produção de serotonina no cérebro. Por favor, como é que faz para corrigir Não é? isso? Quando isso não se sustenta, né? Então, eu acho que a complexidade sempre está aí. O problema é a visão hegemônica atual absolutamente reducionista, e eu acho que as terapias psicodélicas escancaram. É tipo assim, aqui nesse jogo não vai dar Sim. para vocês brincarem disso, porque vocês vão... Assim, não vai rolar. Fica muito evidente, eu acho, que a complexidade, né? E talvez seja uma das coisas muito interessantes dessas substâncias, que é o quanto, por exemplo, elas são sensíveis ao contexto. Mas não que a gente não seja sempre. É só, Sim. acho que coloca uma lupa de aumento. Não sei, faz sentido essa brisa?
Muito, Yara, e acho que é algo que eu e a Flávia a gente sempre tenta trazer um pouco assim a brincadeira do guideline, né? Que às vezes quando você vai conversar com ela, mas qual que é o guideline para isso, para aquilo? E como é que a gente consegue justamente integrar essas duas coisas? Você não precisa jogar o estudo científico fora, descartar porque é científico, porque tem um recorte específico, tem medidas ali, escalas. Poxa, vamos aprender isso, vamos saber como é que funciona, vamos entender e vamos juntar com a parte da arte da coisa, com a parte, enfim, mais profunda. Uma coisa não exclui a outra. Eu acho que isso é algo que a gente sempre tenta trazer também, de não cair nem no reducionismo e nem numa negação do reducionismo ou de que, poxa, é importante ter uma escala para aquilo, é importante a gente conseguir medir de alguma maneira, ter uma dose certa que a gente vai usar, faixas de tempo que a gente vai fazer essa avaliação. E acho que quando a gente fala também dos estudos da MEPS e das críticas, também de trazer essa importância de ter alguém que vai tentar sistematizar isso, porque senão isso nunca vai chegar para quem está precisando. Então, acho que conseguir equilibrar esses dois polos é uma arte, porque a nossa tendência é naturalmente ir para um ou para o outro. E é muito difícil estar com os dois em vista ao mesmo tempo. E acho que esse é o nosso desafio, que a gente se propõe e que eu e a Flávia tentamos trazer, nos propor a nós mesmos e propor para quem nos escuta, né? E eu acho assim, tem uma coisa também, né, Yara, como psicólogos, e o Luca é um psiquiatra psicólogo, né? Eu acho que é um convite à psicologia superar a sua divisão, sabe? Eu acho que a gente precisa de todas as psicologias juntas, porque uma só não basta, assim, sabe? E a psicologia precisa superar um pouco esse caminho do tipo assim, a minha é melhor, a outra não serve, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, assim. Acho que a gente precisa navegar um pouco por todas elas e buscar cada pedacinho, porque é isso, é a não diretividade, né? Quem comanda é o paciente, ele que diz, isso já é assim na nossa prática clínica. Então, não é eu impondo a minha teoria, o meu jeito de ver, mas é entender o que que aquele paciente precisa e buscar, onde quer que esteja, as possibilidades de ajuda para aquilo, né? Então, Perfeito, mas aí acho que é perfeito. a abertura de um capítulo. Maravilhoso, sim, sim. Eu queria só assinar embaixo, assim, de que como terapeuta, como você, quando a gente mergulha nesse campo das terapias psicodélicas, vai ficando muito claro que o centro não é uma teoria ou uma abordagem psicológica, né? O centro é uma experiência que se dá. E aí, um olhar transteórico, ele é um olhar muito mais potente para aprofundar, entender, compreender, potencializar aquela experiência. Então, acho que essa é uma das coisas bonitas, né, que a gente aprende nessa área. Queridos, é o seguinte, momento inédito aqui. Eu sei que já deu o nosso tempo por hoje e a gente está, eu acho que no meio da nossa viagem. E eu estou amando esse papo. Então, eu vou propor da gente fazer pela primeira vez um episódio em parte um e parte 2. Porque eu acho que a gente está exatamente no momento bom para a gente dar uma pausa. E aí, na parte 2, quando a gente retomar essa viagem, a minha ideia é que a gente possa seguir nessa linha do tempo e começar aí em 86, quando a MAPS, então, é fundada e os estudos com MDMA começam a acontecer de uma maneira, aí acho que mais robusta, e toda essa história das pesquisas de MDMA para TEPT durante esses anos todos, a MAPS, Rick Doblin, resultados, protocolos, até chegar na proposta para o FDA, a recusa, em que pé estamos agora. Acho que tem muito caldo Boa importante história para a aí. gente. Muita história Tem ainda, chão, né? Ok. tem chão. Bora fazer isso? Bora lá. Muito obrigada, de verdade, por esse papo maravilhoso, incrível. E a gente faz essa viagem em duas partes e se encontra daqui a pouquinho. Beijo grande, Flávia e Luca. Beijo.